Pessoal, tudo bem? Graça e paz. Vamos dar início a mais uma leitura. Na semana passada nós tivemos um probleminha no vídeo, que ele foi postado um pouquinho mais tarde, porque teve uma falha na internet. Mas ele chegou aí para vocês, espero que você tenha acompanhado posteriormente, para que você não perca nenhum capítulo. Nós paramos na semana passada no versículo 36 do capítulo 12, então vamos dar continuidade a ele, amém? Versículo 37 diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Amém? Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará, porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Capítulo 13 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estás saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmo, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmo, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teus filhos, dizendo: É isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão, e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança num determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, não te jurou a ti e a teus pais, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado. Apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Se o não resgatares, serás desnucado, mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás.
Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isto? Responder-te-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus nos levou pelo caminho na terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem em solenidade, dizendo: certamente Deus nos visitará daqui, pois levai conosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aqui nós estamos falando da saída dos israelitas do Egito. Lembram-se que no capítulo anterior nós falamos sobre a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E aí Faraó ficou tão enfurecido que ele liberou aquele povo, bem como os egípcios ficaram atemorizados com tudo aquilo que eles estavam vendo que o Senhor Deus estava fazendo no meio deles. Então eles, aqui no último versículo que nós lemos, no capítulo anterior, que os egípcios abençoaram os israelitas, dando-lhes provisão, dando-lhes peças de ouro e de prata para que eles pudessem sair logo daquele lugar. Porque eles diziam entre si: se sobreveio sobre nós tamanho mal, matando todos os primogênitos, tanto de homens como de animais, nós também morreremos. Então eles ficaram atemorizados diante de tudo aquilo que estava acontecendo no meio deles. Então, a saída dos israelitas aconteceu a partir do versículo 37, e a partir daí nós lemos também a consagração dos primogênitos, quando o Senhor dá uma ordenança para Moisés, para que ele instruísse o povo a praticar a Páscoa. Todo ano seria uma festa anual, e a ensinarem aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos que isso seria uma prática para santificar e consagrar ao Senhor aquela data em que estava sendo marcada pela saída deles do Egito. Aqui no versículo 16 vai falar: e isto será como sinal na tua mão, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Amém? Essa palavra vai fazer alusão às ordenanças que o Senhor deixou para aquele povo, bem como o Senhor deixou ordenanças para nós. O Senhor deixou mandamentos, que nós vamos estudar mais lá na frente, mas o Senhor deixou para cada um de nós algumas ordenanças do que nós devemos fazer, de como nós devemos fazer, e muitas das vezes nós não fazemos, não praticamos. Então eu quero te convidar hoje a observar as ordenanças do Senhor, a praticar as ordenanças do Senhor. Muitas das vezes nós queremos que as pessoas façam o bem para nós, mas nós não fazemos o bem para o nosso próximo.
A Bíblia fala sobre alguns dos mandamentos, um deles fala: amai ao seu próximo como a ti mesmo. E o grande desafio não é amar o próximo, e sim amar a nós mesmos, porque quando você se ama, você ama o próximo. Então que hoje fique aí algum desses mandamentos para você, algumas dessas ordenanças que nós vamos estudar um pouquinho mais lá na frente, mas que nós possamos meditar na palavra do Senhor, como ele disse: medita na minha lei de dia e de noite. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Não se canse de meditar na palavra do Senhor. Não se canse de ler um versículo. Não se canse de meditar numa passagem. Mas não cesse, não retire da tua boca o livro dessa lei, que são as Escrituras Sagradas. Amém? Então eu te convido em hoje você compartilhar essa mensagem com alguém, para que essa pessoa também possa meditar na palavra do Senhor. Amém? Que seu dia possa ser um dia abençoado, um dia próspero, um dia de novas oportunidades. Fique com Deus. Shalom, shalom.